No programa Meu Negócio Nômade de hoje, vamos conhecer a empresária Daiane Rodrigues. A apaixonada por confeitaria desde os 14 anos e de família empreendedora, já estava traçado no destino dela ter o próprio negócio. Mas mesmo formada em gastronomia, o empreendedorismo com a venda de doces só surgiu enquanto Daiane trabalhava como CLT em um hospital e precisou de uma segunda fonte de renda. Logo, ela descobriu as vantagens da venda direta para pessoas que passam na rua, sem precisar de uma loja física. E assim se consolidou a Ambidei Doces. Meu nome é Daiane Rodrigues Vieira, tenho 27 anos, sou casada, confeiteira e empreendedora. Comecei nesse ramo já faz 5 anos empreendendo. Sou formada pela Embi Morumbi em gastronomia e confeitaria pelo Senai e amo o que eu faço. Estou empreendendo já há algum tempo nas ruas, faz 1 ano já, na venda direta, e isso fez e revolucionou as minhas vendas, o que eu aprendi. Além de produzir, ser confeiteira, hoje eu vendo. Meu sonho com a confeitaria começou com 14 anos. Eu venho de uma família empreendedora. O meu avô era empreendedor, então aqui na minha família todo mundo é bem estimulado a empreender, a ter outras rendas. E quando eu tinha 14 anos eu me apaixonei por cupcakes. Eu decidi ali que eu queria abrir uma confeitaria. Com 18 anos eu já comecei a sonhar, a procurar cursos, e quando eu tinha para os 19 anos eu entrei na faculdade de gastronomia, porque eu queria abrir uma confeitaria, então achei que realmente uma formação me ajudaria, né, a entender não só a produção, mas algumas outras áreas, como além da produção, eu conseguiria gerir, né, um negócio. E aí, com tudo isso, eu sonhei com a faculdade, sonhei com a Embi Morumbi. No começo foi muito difícil, mas eu consegui me formar. Depois disso, eu entrei no Senai. Lá também tinha alguns cursos muito legais de confeitaria mesmo e produtos para confeitaria. Fiz esses 2 cursos também sou formada por lá. E a partir de então eu trabalhava num hospital, fiquei lá durante 5 anos. E lá eu aprendi muitas coisas, lá que me possibilitou pagar a faculdade, empreender também. Lá eu comecei a vender alguns docinhos. E teve até uma parte no trabalho que eu gostei muito, que eu descobri realmente que eu queria empreender e queria confeitaria. Foi quando eu comecei a vender na semana, lá no trabalho, e eu comecei a tirar uma outra renda. E isso brilhantou os meus olhos, eu vi que realmente só o salário não dava para complementar, para realizar os sonhos, né? Então, foi ali que eu realmente vi que eu deveria sair e empreender. Eu comecei a empreender no trabalho, eu ainda trabalhava no hospital, e aí a gente começou a vender alguns docinhos, eu vi que dava muito certo. Eu estava noiva na época com o Denner, meu marido hoje, e a gente teve a ideia de fazer uma Páscoa. Nessa Páscoa, a gente conseguiu arrecadar o valor para dar entrada no casamento. E aí a gente viu que realmente dava para realizar esses sonhos. A gente fez aquela meta, conseguimos concluir. Depois disso, 1 ano depois, aconteceu a pandemia e a gente começou realmente aqui nessa cozinha com um delivery de bolinhos vulcões. E a gente conseguiu atender, em média, todos os dias de 20 a 30 bolinhos. E isso nos ajudou a pagar, naquela época, né, nos manter, a pagar os nossos sonhos. A gente fez um civil. Então, esse foi o meu começo. A gente realmente começou a investir. Eu tenho um Instagram hoje, que lá eu posto desde o início, desde os bolos vulcões, como a gente produzia. Lá eu posto bastante da nossa rotina. Ano passado, faz 1 ano já, que eu comecei a vender alguns brigadeiros. A gente produzia aqui em casa mesmo, brigadeiro caseiro, artesanal. Eu vi que na internet tinha algumas pessoas vendendo algumas caixinhas de brigadeiro. E aí eu tive a ideia, eu estava trabalhando, novamente eu voltei para o mercado de trabalho. E eu estava trabalhando, estava bem insatisfeita, porque o salário não dava para realizar sonhos. E eu tinha uma meta, eu queria comprar um novo celular, um iPhone 11. E eu não tinha condições financeiras e o trabalho também não me proporcionaria
aquilo naquele momento. Então, assistindo a internet, vendo vários vídeos, várias pessoas falando que dava para fazer, que ter a venda direta, né? Até então eu vendia bolinho também junto com trabalhos aqui dentro de casa, mas só por encomenda. E aí um belo dia eu saí do trabalho bem determinada, vim aqui para casa, montei as caixinhas, fui para um lugar aqui perto de casa, Barra Funda, e consegui vender em 1 hora as caixinhas. E aí foi o start para eu começar. Aqui na Ambidei Doces, eu conto com a ajuda do meu marido. Ele sempre me apoia, me ajuda desde o início, até da produção, até as vendas, ele também sempre vai comigo. E é bom esse apoio, não estar sozinho nessa trajetória, né, que é empreender. Aqui na Ambidei Doces, o Denner sempre foi um apoio, meu marido. Desde o começo, desde a parte dos ovos de Páscoa, que foi um grande desafio, eu nem sabia fazer os ovos, temperagem. Eu sempre recebi muito apoio dos familiares, minha sogra, meu marido, minha mãe, sempre estão ali me ajudando, até com incentivo ou com ajuda mesmo. Nas vendas diretas, meu marido também foi comigo numa época, vendendo nas ruas. E isso é um grande apoio, porque quem está vendendo e empreendendo tem muitos desafios. E quando você tem uma pessoa para apoiar, para ajudar, colaborar, é muito bom. Aqui na Ambidei, eu fico na produção, meu marido me ajuda na produção também. Eu tenho o apoio dele nessa parte, de ir no mercado, manter estoque. E quem faz a venda direta nas ruas sou eu. E também pela internet, a gente, através do Instagram, fazemos encomendas. E nessa parte ele também me auxilia, nas fotos, edição, toda essa parte que a gente também gosta muito. E também mantém o negócio, né? Porque aqui na Ambidei eu não foco só nas ruas, a gente também trabalha com encomenda, também trabalha com eventos, a gente mantém essa parte. A gente começa assim um dia aqui na Ambidei. Eu vou sempre no mercado repor estoque de manhã. E aí o Denner sempre vai me buscar. Lá eu compro os insumos normalmente do dia que eu vou usar. Eu venho para casa, faço a produção, tenho aqui essa parte de montar massa, arrumar os fornos, começar fazendo o recheio. Depois disso, a massa ficando pronta, eu recheio, fecho e vou para as ruas. Lá eu fico durante 4 horas, 5 horas, até vender o que eu levei. Normalmente eu levo de 20 a 30. Se eu tenho algum propósito, se eu quero cumprir alguma coisa, comprar um celular ou comprar uma geladeira, ter algum foco assim, em investir em algo, eu fico um pouquinho mais e levo todos os dias uma meta. Os principais clientes hoje são os clientes que eu capto na rua, né? Que é a venda direta. Através da venda direta eu consigo converter alguns clientes a realmente fidelizar na rua, falando sobre o meu Instagram, mostrando o meu trabalho. Lá no Instagram eu também posto bastante coisas. Como a gente também trabalha com a encomenda, lá como eu tô ali falando com o cliente, eu posso falar sobre os meus outros trabalhos, como eu trabalho. E assim eu consigo fidelizar alguns clientes e trazer para mim, né? Mas o meu principal cliente hoje é a venda direta, que é a venda na rua. Normalmente hoje, o meu transporte público que eu mais uso é o ônibus. É onde eu consigo me locomover para ir para mercado, ir para locais de venda que eu faço. E também tem o meu marido que me leva também com o carro, ele acaba me levando, mas normalmente eu ando bastante de transporte público, é o meu segundo carro. O diferencial da Ambidei Doces, que é a minha confeitaria, é sempre trabalhar com um produto artesanal, desde os bolinhos, desde o bolo vulcão que eu vendia. A gente sempre trabalha com essa questão, né,
da comida afetiva, do doce afetivo. Então eu gosto bastante da questão de produzi-los dentro de casa, fazer artesanal. Todos os brownies são feitos normalmente diariamente, eu sempre produzo e vou vender. Produtos de qualidade também são o nosso foco. Eu sempre gosto de usar os melhores ingredientes, tudo que tá ali acessível para que eu faça o melhor possível e entregar isso para o cliente, né? E isso realmente me traz essa credibilidade de poder vender aquele produto sem medo de errar, tanto que, graças a Deus, a gente tem muitos feedbacks ótimos do brownie. Nunca tive nenhum comentário ruim dele, porque realmente ele tem um diferencial, os meus produtos têm um diferencial de ser artesanal, de ser caseiro, né? E também a Ambiday Doces, a gente não foca só na venda direta, que é a venda na rua, a gente também aceita encomendas, fazemos evento também, festas, também trabalhamos com brigadeiro, cesta de café da manhã. Eu sempre procuro trabalhar com outros nichos, não somente a venda direta. Eu tenho um fato curioso que aconteceu comigo há pouquinho tempo atrás. Eu estava vendendo lá nos pontos de venda e eu fui abordar uma mulher, expliquei para ela sobre os brownies, falei porque eu vendia e falei o valor. Ela logo chamou o companheiro dela e quando ele veio eu expliquei a mesma coisa. Falei para ele do valor, falei como era o brownie, as características, eu sempre explico bastante sobre o meu trabalho. E aí, ele pegou e falou assim, ficou indignado sobre o preço, ele falou que não valeria, e eu fiquei ali questionando ele, né? Falei assim, não, vale sim. Falei assim, sobre a qualidade do produto, que eu usava só produtos de qualidade, que realmente meu brownie tinha quase 150 gramas, e nada, gente, eu não conseguia convencer ele. E aí ele até me perguntou, ele falou assim, olha, quanto que você faz? Ele quis diminuir o valor, eu falei que não, que o preço era aquele. Ele precificou, colocou por metade do preço, eu vendo a R$10, ele falou que, não, que valeria R$5, e aquilo me causou uma indignação, só que como eu sabia, e eu sei, né, do meu produto, do meu trabalho, aquilo não me abalou, eu só agradeci e saí andando. E para muitas pessoas, né, quando você está falando com um cliente, ele questiona o preço ou ele questiona o seu trabalho, normalmente a gente dá um passinho para trás e fica preocupado mesmo, ou nem continua, abaixa o preço. Eu me mantia ali. Por quê? Porque eu já tenho muita experiência sobre isso, não tô ali há 2 dias, né? Eu tenho um ano de experiência lidando com as pessoas, então eu tenho essa clareza do meu trabalho, de quanto vale, e eu tenho certeza que vale muito mais até. Então foi um momento que me fez entender quem eu era, e a partir do momento que eu entendo quem eu sou, o que eu faço e o valor que o meu trabalho tem, ninguém precifica o seu trabalho, sabe? Então me fortaleceu, até compartilhei nas redes sociais e causou um burburinho, porque as pessoas realmente ficaram indignadas comigo, do cara querer precificar o meu trabalho, mas isso só me fortaleceu e me mostrou quem eu sou de verdade. Na venda na rua, eu aprendi muitas coisas e uma delas foi o planejamento e também os pontos de venda, né? Quando você inicia nas ruas, você precisa de algumas coisas para escolher o local onde você vai vender. E também o clima, tudo altera nas suas vendas. Estamos de volta com o programa Meu Negócio Nômade. Hoje a gente conhece a Daiane Rodrigues, dona da Ambiday Doces. Sem um ponto fixo de comércio, vamos conferir como é a rotina de quem empreende com a venda direta de doces nas ruas. Eu divido a rotina entre produção, compra de produtos e a minha vida, mesmo pessoal. Assim, normalmente eu sempre começo o dia programando o dia, eu sempre uso notas, faço um cronograma de como vai ser, e aí eu começo em torno de 7 horas da manhã, vou para o mercado, compro os insumos,
volto para casa e ali eu já começo a fazer a minha mise en place, separo os ingredientes, asso os brownies, faço os recheios já e ali eu já vou montando já a produção do dia. Normalmente eu faço em média de 50 brownies por dia. Eu sempre saio na parte da tarde, que é um horário que eu pego ali de fluxo, e eu vou até a noite, né, vendendo os brownies e alguns pontos de venda. E eu sempre sigo esse cronograma, porque eu também tenho o almoço, tenho a minha vida pessoal. E para tentar conciliar tudo, eu sempre tento ser organizada o máximo possível, porque normalmente a minha rotina é das 7 da manhã até 11 horas da noite. Sempre que eu termino lá na Barra Funda ou outro lugar onde eu esteja, eu sempre passo em mercado já, vou voltando e comprando outras coisas já para produzir para outro dia. E vai indo assim a minha rotina, se organizando, planejando para que o meu dia eu consiga vender, produzir e ainda manter minha vida. Na venda na rua, eu aprendi muitas coisas e uma delas foi o planejamento e também os pontos de venda, né? Quando você inicia nas ruas, você precisa de algumas coisas para escolher o local onde você vai vender. E também o clima, tudo altera nas suas vendas. Com toda essa bagagem que eu tenho, eu escolho algum lugar devido ao horário. Se eu vou trabalhar de manhã, é um tal horário, à tarde é em outro lugar. Sempre lugares movimentados. Eu sempre uso horários de pico para que eu consiga o maior número possível de pessoas que eu possa abordar, mostrar os produtos e ir vendendo para a pessoa. Então, eu sempre escolho locais bem movimentados, locais onde eu posso ter um público-alvo também que pode me aguentar um pouquinho e escutar, que vá comprar o brownie na tranquilidade. As vantagens de não ter um lugar fixo para trabalhar é que primeiro eu posso testar outros lugares, eu posso estar vendendo e produzindo em qualquer lugar possível, onde tem um ponto de ônibus, um ponto de táxi, em restaurantes, bares, a gente tem uma venda diversificada. Eu posso captar meus clientes em qualquer lugar, trazer eles para mim através do Instagram e manter contato, fazer um networking. E também a questão das dívidas fixas, né? Quando você não tem que manter um local, você consegue estar investindo em outras coisas, como eu mesmo. Eu investi em maquinário, eu consegui comprar uma máquina mexedora que me facilita e me ajuda a ter uma produção muito maior. Então eu acho que essas são as grandes vantagens de testar lugares, conseguir fazer um network, falar com pessoas novas, captar elas para mim e não ter essas despesas fixas que um local me daria. Eu comecei fazendo faculdade de gastronomia para que eu tivesse não só a questão da produção, a questão só técnica, mas também outra formação, né? Entendesse sobre administrativo, além de só produção de um restaurante ou de uma confeitaria que eu tivesse. E depois disso eu também comecei a pesquisar alguns outros cursos, achei o Senai como referência nessa área. E lá eu fiz basicamente 1 mês e pouco de curso, que me deu uma grande bagagem que eu uso até hoje sobre nutrição, produção, higienização dos alimentos e foi uma grande formação para mim. Essas foram as graduações que eu fiz, cursos que me ajudaram a chegar até hoje, me capacitaram para hoje fazer o melhor doce possível e vender os meus doces. Normalmente a gente faz a divulgação dos nossos trabalhos pela internet. Eu tenho um Instagram que já faz alguns anos que a gente já mantém a produção. Lá eu mostro a minha rotina, respondo algumas perguntas. Lá também a gente consegue receber encomendas e eu também consigo manter o relacionamento com o cliente, né? Porque a venda na rua é muito rápida. A gente às vezes consegue que a pessoa compre ou às vezes não. E eu sempre priorizo não só a venda, mas ter um relacionamento com a pessoa, mostrar os meus produtos. Eu não trabalho só na rua, então eu gosto de manter
a questão de ter um network com as pessoas, mostrar além só da rua, da venda direta, como funciona, como eu consigo captar os clientes e o que eu posso também oferecer para eles, além daquele minutinho que eu tenho com ele mostrando o meu trabalho, né? Uma das maiores dificuldades que eu encontro, e eu acredito que a maioria dos empreendedores encontram, é a expansão. Você conseguir sair do zero. Normalmente, quando você começa nas ruas ou começa o seu trabalho, uma empresa, hoje eu tenho uma empresa aberta, mas a questão da expansão, você conseguir, além de vender, produzir, ter um estoque também é muito importante, fundamental para você conseguir ter mais novos clientes, conseguir vender mais, produzir mais. E hoje uma das grandes dificuldades é o financeiro, é a expansão, mas que eu acredito que daqui a um tempo eu já estou me planejando para conseguir dar novos passos, conseguir chegar em outros lugares, em lugares maiores, patamares maiores e ter um público maior de vendas, de clientes. Esse talvez seja das nossas desafios, né? Um desafio de um empreendedor. Conseguir expandir, conseguir sair do que você está e ir para algo maior. Na verdade, quando você já está fazendo o insight de sair de onde você está para começar algo novo, você já está saindo, né? Você já está expandindo. E essa questão financeira também é bem importante para o empreendedor, conseguir expandir e também ter um caixa, né? Ter uma renda extra além do trabalho e conseguir com o seu trabalho, né, chegar em outros lugares. Os planos para o futuro é ter uma fábrica de brownies. Eu quero produzir para muitos lugares, trabalhar com a revenda, tá entregando para as pessoas o meu produto, além da venda direta nos mercados, nos comércios. Eu quero expandir o negócio, trabalhar com outros produtos também e continuar na confeitaria, ensinar outras pessoas. Eu amo me comunicar, eu aprendi algumas coisas na rua e uma delas foi que a venda direta te traz muitos benefícios, além de você conseguir se comunicar com as pessoas, melhorar sua oratória, sua didática. Para você ser confeiteira, não é só fazer o produto, você precisa vendê-lo. E muitas pessoas, como eu, há um ano atrás, esquecem e não sabem fazer isso, né? Não é ensinado ser vendedor do seu produto. E quem sabe produzir e vender tem uma grande vantagem de mostrar o seu produto, além da internet, conseguir divulgar através de fotos e você também conseguir mostrar o seu produto, vender e trazer o cliente para você é um grande benefício, que falta também em muitas pessoas e que faltava em mim. E hoje eu consigo, além de produzir, vender.